Salve Maria, fiel católico, eu sou Henrique Sebastião, redator e editor católico e autor do site O Fiel Católico, há 18 anos. Neste boletim, trazemos o resumo das notícias mais importantes ocorridas nos últimos dias e que são do interesse dos fiéis católicos realmente fiéis. Em primeiro lugar, com tristeza e preocupação, eu sou realmente obrigado a falar da peregrinação internacional LGBTQ no Jubileu do Ano Santo, que tem o tema Spes non confundit, a esperança não decepciona, também chamado Peregrinos da Esperança. Este é o 28º Jubileu Ordinário da história da Igreja, que é realizado agora a cada 25 anos. O jubileu, dito Jubileu da Esperança, foi inaugurado oficialmente em 24 de dezembro de 2024, na véspera de Natal, com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, Vaticano. O costume desses jubileus ordinários na Igreja Católica começou oficialmente no ano 1300, instituído pelo Papa Bonifácio VIII, com a bula Antiquorum Habet Fida Relatio. O Papa estabeleceu ali, nessa ocasião, um ano santo que seria celebrado, então, a cada 100 anos, inspirado na tradição do ano jubilar, descrita no livro do Levítico, capítulo 25, que fala de um ano de perdão e renovação a cada 50 anos. Entretanto, em 1343, o Papa Clemente VI reduziu esse intervalo, que seria inicialmente para uma vez a cada século. Ele reduziu para esse intervalo para 50 anos. E mais tarde, em 1470, o Papa Paulo II fixou o ciclo em cada 25 anos. E isso se tornou, então, a norma que a Igreja segue até hoje para os jubileus ordinários. Essa periodicidade de 25 anos permite que cada geração vivencie pelo menos um jubileu. Esse Jubileu da Esperança atual teria por finalidade oferecer aos fiéis devotos um tempo de graça, penitência e retorno a Deus, isto é, um tempo de conversão. Mas o que podemos pensar quando um evento que deveria ser assim, santo, sagrado, é dominado e subjugado, não pela força, mas com a anuência da mais alta autoridade eclesiástica, por grupos que desafiam a santidade da própria Igreja? Eu falo agora com grande pesar e consternação dessa peregrinação LGBTQ no Jubileu de 2025. No dia 6 de setembro de 2025, cerca de 1.300 pessoas participaram da peregrinação em Roma, organizada pela Associação La Tenda di Gionata, pela Rede Global de Católicos Arco-Íris, que fez lobby durante o Sínodo da Juventude do Vaticano de 2018 também, e pela Outreach, sediada nos Estados Unidos e liderada pelo polêmico padre James Martin. É curioso que veículos de comunicação como a Rede Globo chamem de uma peregrinação de católicos LGBTQ. Isso é desonesto e incorreto porque não se pode ser católico e ativista homossexual ao mesmo tempo, a partir do momento em que a doutrina católica condena essas práticas. Então é um contrassenso, é um absurdo impossível de existir, né? Não há católico adepto de movimentos como esse. Se alguém é adepto desse tipo de coisa, já deixa de ser católico, já está em desobediência para com a Santa Igreja. Então não há um católico LGBTQ, assim como não há uma pessoa católica pelo direito de decidir, isto é, a favor do aborto. Isso é totalmente impossível. O aborto é um pecado mortal que provoca excomunhão na Igreja. Logo, não se pode ser católica e membro de um grupo como esse. O fato é que esse evento trágico, lamentável, terrível, foi devidamente sancionado pelo Vaticano II. Essa peregrinação consta da programação do Jubileu, assim como constava a peregrinação da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, cada qual na sua data, tudo devidamente autorizado. Esse grupo de mais de 1.000 pessoas, 1.300 pessoas, atravessou altivo
a porta santa da Basílica de São Pedro, que deveria ser um símbolo de conversão, e ficaram virais nas redes sociais as imagens dos participantes usando acessórios exibindo a frase, perdão pela má palavra, "fuck the rules", dentro da Basílica. Imagine, a tradução dessa frase é desnecessária. O bispo Athanasius Schneider, em entrevista à jornalista Daiane Montanha, chamou o ato de profanação da Porta Santa e uma, aspas, zombaria pública a Deus, fecha aspas. Ele denunciou que tais gestos são, abre aspas, um tapa descarado na face de Cristo e dos fiéis, fecha aspas. É importante lembrar que esse acontecimento se deu justamente no primeiro sábado do mês, dia em que Nossa Senhora, em Fátima, pediu especialmente a reparação pelas ofensas cometidas contra o seu imaculado coração, o coração de Maria Puríssima. É triste. E logo, também, como disse o anjo da paz, também em Fátima, o desagravo contra as ofensas cometidas contra o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra. A situação que se seguiu nada mais é do que uma humilhação pública da Igreja, corpo de Cristo, diante da euforia triunfante dos inimigos dos mandamentos de Deus. Dom Schneider foi uma das poucas vozes a se manifestar com veemência contra esse verdadeiro crime, repito, sancionado pelo Vaticano, pela Santa Sé. Disse o bispo, abre aspas, todos os filhos da Igreja, sobretudo o Papa e especialmente os clérigos que permitiram, apoiaram e ainda justificam tal abominação, fazem ecoar as palavras do profeta Daniel. A vós, Senhor, pertence a justiça, e a nós a confusão em rosto, como sucede hoje. Senhor, a nós a confusão em rosto, aos nossos reis e aos nossos príncipes, e aos nossos pais, que pecaram contra vós. Fecha aspas. Profeta Daniel, capítulo 9, versículos 7 e 8. Na tarde desse sábado fatídico, fotos virais mostravam 2 participantes do sexo masculino de mão dadas no interior da Basílica de São Pedro, um deles ostentando um acessório com aqueles dizeres "fuck the rules", uma ofensa, um agravo terrível a Nosso Senhor. Outra imagem mostrava um jovem com uma camisa de arco-íris tirando uma selfie da sua mão em forma de garra, sobrepujando o baldaquino de Benini e o altar sagrado. Então, o baldaquino com o altar, com o pano de fundo, e a mão dele em forma de garra, como se ele estivesse ali segurando, numa demonstração de vitória e dominação sobre o solo sagrado. Essa tal peregrinação de 2 dias também contou com uma vigília na sexta-feira à noite, na qual uma dupla de lésbicas contou sua história de amor, e uma missa na manhã de sábado, celebrada pelo vice-presidente da Conferência Episcopal Italiana, Dom Francesco Savino, bispo de Cassano Orgionio, que incentivou os participantes a, aspas, serem pacientes até que a Igreja reconheça o estilo de vida LGBTQ. Fecha aspas. Em entrevista à jornalista Daiane Montanha, como já mencionei, Dom Schneider falou sobre a audiência do Papa Leão XIV com o padre James Martin e o gravíssimo risco de a Igreja Católica estar perdendo a sua autoridade moral perante o mundo e as gravíssimas consequências para as almas. Ele implorou a Leão XIV que denuncie publicamente a profanação na Basílica de São Pedro, reconhecendo a falha do Vaticano em permiti-lo e realizando atos de reparação com humildade e verdade. Ele também denuncia os padres que defendem o dito estilo de vida LGBTQ como criminosos espirituais e assassinos de almas, palavras dele, de Dom Schneider, alertando que Deus, sim, Deus os responsabilizará, ao mesmo tempo em que exorta os fiéis a trabalharem zelosamente
para resgatar aqueles que se encontram presas do pecado, de qualquer tipo, pois o castigo, quando vier, será pesado. Disse Dom Athanasius Schneider, aspas, minha reação foi um grito silencioso de horror, indignação e tristeza. Todos os verdadeiros crentes na igreja, tanto fiéis quanto clérigos, que ainda defendem a validade dos mandamentos de Deus e o levam a sério, deveriam sentir essa provocação como uma bofetada descarada. Acredito que muitos fiéis católicos e membros do clero permanecem, de certa forma, atordoados por um golpe tão violento e precisam de tempo para se recuperar. Um ato sem precedentes ocorreu na Basílica de São Pedro, em Roma, que pode ser propriamente descrito nas palavras de Nosso Senhor como abominação da desolação posta no lugar santo, como consta no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24. Fecha aspas. Todavia, o próprio padre James Martin divulgou fotos da audiência que teve com Leão XIV vários dias antes do evento. Outra audiência recente e controversa do Papa atual foi com a irmã dominicana Lúcia Caram, apoiadora do dito casamento gay. Lembrando sempre aos nossos ouvintes que a Igreja a todos acolhe e não condena nem rejeita nenhum pecador que deseje honestamente a conversão para viver segundo a sã doutrina de Cristo, seja quem for. Ninguém é menos digno por conta da sua orientação sexual, e isso sempre foi muito claro no ensino da Igreja em todos os tempos. O que torna essa situação tão grave, neste caso, não é o fato de se acolher pessoas, como querem dizer os defensores desse tipo de absurdo, e sim o fato de se pretender mudar a doutrina, normalizando o pecado pela pregação de um novo evangelho. Esse é que é o problema. Antes do pontificado de Francisco, os sucessores de São Pedro não recebiam oficialmente nem posavam para fotos com aqueles que, por palavras ou ações, rejeitam abertamente os ensinamentos doutrinários e morais da Igreja. Agora, por meio desses encontros oficiais e fotos públicas, Leão XIV envia ao mundo a mensagem de que ele não faz questão de se distanciar desses ensinamentos e comportamentos escandalosos dos seus antecessores desde o Concílio Vaticano II, principalmente porque a Santa Sé não ofereceu nenhum esclarecimento depois disso e também não corrigiu as mensagens triunfantes do padre James Martin que circularam nas redes sociais. Há um ditado popular e muito sábio que diz: quem cala consente. Tradicionalmente, a Igreja não apenas prega a verdade, mas também sempre combateu ativamente o erro onde quer que se encontrasse. À medida em que, por exemplo, o islamismo continua a crescer no Ocidente e a Europa vai se tornando cada vez mais descristianizada a cada dia que passa, a Igreja do Concílio Vaticano II se mantém muda, indiferente, inerte, apática. São Pedro e seus sucessores, os romanos pontífices fiéis, juntamente com a Santa Sé, portanto, a Igreja Católica como tal, receberam do próprio Cristo a mais alta autoridade moral neste mundo. Essa autoridade consiste em ensinar ao mundo inteiro, pessoas de todas as nações e religiões, orientações, culturas, os mandamentos de Deus, isto é, observar a tudo o que Cristo ordenou. Quando a Igreja abre mão desse dever sagrado, o mundo inteiro padece e mergulha no caos. Na medida em que o magistério da Igreja vai se tornando fraco, obscuro, ambíguo, contraditório, a influência dos inimigos da verdade em todas as suas derivações ideológicas e formas pseudo-religiosas inevitavelmente aumenta e ganha força. Disse ainda, por fim, Dom Athanasius Schneider, aspas, ao permitir eventos assim ultrajantes, as autoridades da Santa Sé estão ativamente silenciando a verdade de Cristo, estão silenciando a voz de Cristo.
é imperativo para o nosso tempo que as palavras do Papa e das autoridades da Santa Sé a respeito da doutrina da Igreja correspondam fielmente aos seus atos, pois não há autoridade moral superior neste mundo à de Jesus Cristo, que confiou sua autoridade ao magistério do Papa e do Episcopado. Que tremenda responsabilidade e que imensa responsabilidade futura perante o Tribunal de Cristo. Fecha aspas. Sobre este assunto, resta, por fim, apenas insistir no fato de que os grupos envolvidos, assim como a maioria daqueles que os apoiam, no interior da própria Igreja, rejeitam a ideia de conversão e acreditam que, em vez disso, é hora de a Igreja Católica reconhecer aquilo que eles chamam de estilo de vida. A permissão para esse evento trágico revela muito sobre o estado atual do Vaticano. Com isso, as autoridades responsáveis da Santa Sé colaboraram de fato para minar e questionar a validade mesma do sexto mandamento de Deus, particularmente a condenação explícita das atividades homossexuais. Permaneceram inertes os nossos príncipes e permitiram que Deus fosse ridicularizado e seus mandamentos desprezados. Do ponto de vista teológico e objetivo, como evento recente, somente a veneração da Pachamama em plena Basílica de São Pedro, promovida por Francisco, foi tão grave quanto essa peregrinação LGBTQ no reinado de Leão XIV, pois aquela constituiu uma transgressão direta do primeiro mandamento do Decálogo. A promoção da sodomia e de outras imoralidades sexuais equivale a uma forma de idolatria indireta, enquanto o ídolo da Pachamama recebeu atos explícitos de veneração religiosa, com incenso, velas, prostrações. Ambos os eventos devem ser reparados publicamente pelo Papa. Isso é urgentemente necessário, antes que seja tarde demais. Assim como preveniu Dom Schneider, pois Deus não se deixa escarnecer. Conforme Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o castigo pode tardar, a justiça pode tardar, mas virá, e será duríssima. Bem, dito isto, dada esta primeira tenebrosa notícia, apenas para tentar terminar este boletim de modo menos devastador, eu encerro com duas breves notícias, ao menos alentadoras. A primeira é a suspensão de um padre por ter dado a bênção a um marco maçônico. Isso aconteceu no início deste mês, em 2 de setembro de 2025. O padre Libidanhos, da Ordem dos Agostinianos Descalços, foi temporariamente suspenso por seu superior, Padre Luigi Kirschbamer, após realizar a bênção de um marco maçônico, que é um ato, uma ação incompatível com a doutrina católica. Isso aconteceu na Ilha de Leyte, nas Filipinas. A notícia gerou discussão entre fiéis em âmbito internacional, especialmente entre aqueles que valorizam a ortodoxia doutrinal. A suspensão de um padre por abençoar um marco maçônico é como uma lufada de ar fresco em meio a esse clima de vale-tudo que nos cerca agora. Padre Danhos foi temporariamente suspenso de suas funções sacerdotais. A decisão partiu do seu superior, Padre Kirschbamer, após o padre participar de uma cerimônia no dia 9 de agosto último, durante a qual abençoou esse marco maçônico. Isso é importante para católicos tradicionalistas, porque mesmo a Igreja dita conciliar nunca admitiu algo assim. A declaração sobre a maçonaria, emitida pela Congregação para a Doutrina da Fé em 26 de novembro de 1983, pelo então cardeal Joseph Ratzinger, afirma que católicos afiliados a lojas maçônicas estão em, aspas, estado de pecado grave. Fecha aspas. Essa declaração foi motivada pela promulgação do novo Código de Direito Canônico, em 1983, que não continha menção explícita à proibição da maçonaria, que estava presente no Código de 1917, o primeiro da Santa Igreja, e por isso permanece sempre importante.
E a declaração visava, então, esclarecer que o juízo negativo da Igreja sobre a maçonaria permanecia inalterado. Isso não mudou, nunca mudou, devido à incompatibilidade entre os seus princípios e a doutrina católica. A suspensão do padre Danhos é vista como uma medida necessária para proteger a fé e evitar escândalos, algo que ressoa com aqueles que defendem a pureza doutrinária tão necessária. O caso, é claro, também levantou reações daqueles que defendem a nova visão de diálogo interreligioso do Concílio Vaticano II. De todo modo, é positivo que se abra esse debate sobre os limites da atuação de sacerdotes em eventos externos alheios à Santa Igreja. Esse incidente, para finalizar, ocorreu em um momento em que a Igreja nas Filipinas enfrenta desafios com o aumento de fiéis ligados à maçonaria, como destacou o bispo de Dumanguete, Dom Julito Cortés, em um pedido ao Dicastério para a Doutrina da Fé. A resposta do Vaticano, publicada em 2023, reafirmou a proibição de católicos participarem ativamente da maçonaria, e a suspensão de Danhos parece alinhada com essa diretriz. O padre foi afastado ad cautelam, uma medida preventiva prevista no Código de Direito Canônico, que o impede de celebrar sacramentos ou exercer funções eclesiásticas até nova determinação. E agora, a Diocese de Leyte não divulgou mais detalhes sobre o caso, mas pediu orações pelos fiéis e pelo padre suspenso. Última notícia, nossa notícia final, é realmente alentadora. O cardeal Burke celebra a missa tradicional, a missa de sempre, no Vaticano, com permissão do Papa Leão XIV. Isso aconteceu no dia 8 deste mês, setembro de 2025. O que aconteceu? O cardeal Raymond Burke, a quem eu tive o prazer de recepcionar durante sua visita a São Paulo, quando esteve no Brasil para o lançamento de um livro, é uma figura sempre respeitada entre tradicionalistas. Ele recebeu permissão de Leão XIV para celebrar a missa tradicional em latim na Basílica de São Pedro. Isso é um marco significativo, já que as restrições impostas por Francisco em 2021, pelo motu próprio Traditionis Custodes, limitaram radicalmente a celebração da missa de sempre, especialmente no Vaticano. Alguns consideraram este fato bombástico. De fato, para os tradicionalistas, esta é uma grande vitória, quase um plot twist, quer dizer, uma virada na história, um ponto de inflexão importante após anos de tensões com as impiedosas reformas de Francisco. O fato de Leão XIV, que assumiu em maio de 2025, ter já autorizado essa celebração, e ainda por uma figura como Burke, um crítico público de Francisco, dá munição aos tradicionalistas e é visto como um sinal de possível abertura à liturgia tradicional. Comentaristas como o teólogo Massimo Fagioli, acadêmico que segue uma linha progressista, mas é honesto e respeitado no meio católico, autor reconhecido de uma série de livros sobre o Vaticano II e o Papado de Francisco, disse nas suas redes que isso torna impossível para bispos justificarem proibições da missa tradicional em dioceses e que isso pode gerar um efeito cascata. Uma notícia excelente. O teólogo Massimo Fagioli disse isso em postagens na sua conta do X, antigo Twitter. Por hoje era isso, caríssimos ouvintes. Termino este boletim com uma exortação. Diante de tantas profanações e traições promovidas por aqueles que deveriam ser os nossos fidelíssimos pastores, os príncipes da igreja, os homens que foram postos em seus cargos para isso, para guiar os pobres católicos que erram neste vale de lágrimas, mas que se portam agora mais como herdeiros do Iscariotes, traindo nosso Senhor por 30 moedas, somos todos chamados a erguer nossos corações e almas em reparação por tantos ultrajes e ofensas. Rezemos por um Papa Santo, pela conversão do clero e pela restauração da Santa Igreja. Rezemos para que Leão XIV deixe de ser Papa da Igreja do Vaticano II
e seja de fato o Papa da Igreja de Cristo, a Igreja de 2000 anos, um sucessor digno de São Pedro, feito rocha para a nossa salvação, e que ele ofereça um ato público de reparação pela profanação da Porta Santa e da Basílica, e por tantas outras coisas terríveis que vêm ocorrendo. Que cada um de nós, de coração contrito, ofereça a Deus, pela intercessão da Santíssima Virgem, as orações e os sacrifícios de que formos capazes, em reparação pelo agravo ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela restauração da santidade na Igreja. Façamos isso. Não só reclamemos, mas façamos, cada um de nós a sua parte, porque seremos cobrados diante do trono do Senhor, naquele dia terrível do juízo. Deixe sua opinião abaixo e junte-se à nossa missão em O Fiel Católico. Apoie nosso apostolado, ao menos com a sua curtida neste vídeo e a sua inscrição em nosso canal. Até a próxima, se o bom Deus assim quiser.